está aí aparecendo o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é talvez o parlamentar mais sonso do Congresso, né? É difícil encontrar alguém tão dissimulado, né, com uma espinha vertebral de uma esponja, né, que na realidade cada hora se posiciona de uma maneira, de acordo para onde o vento sopra, que na verdade faz um jogo duplo, né, daí o sonso, que acho que cabe muito bem a ele. Por exemplo, naquela questão do quinquênio, só para a gente pegar um outro exemplo, depois vem falando aí de problemas de contas públicas, mas quer propor quinquênio para aqueles que já são os mais bem remunerados do Estado brasileiro. Então, né, alguém que não tem a vergonha de propor algo assim, não pode ser chamado de outra maneira que não um sonso. E o presidente Arthur Lira, né, que é ali uma espécie de imperador dentro da Câmara dos Deputados, vem concentrando cada vez mais poder, está fazendo um jogo também, um jogo ambivalente, ora ele morde, ora ele assopra, recuou diante de uma imensa reação que vem ocorrendo na sociedade, o próprio Sonso Pacheco recuou diante da situação de você ter essa reação, e aí diz que ele não levaria aquilo à votação urgente, né, tentando fazer um contraponto aí ao Lira na outra casa, mas o fato é que nenhum deles está jogando limpamente, né, nenhum deles está efetivamente defendendo uma posição clara. Então, é essa a situação que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem uma combinação de líderes oportunistas na presidência das duas casas, Lira e Pacheco, venais, né, aqueles que na realidade estão dispostos a fazer qualquer negócio para concentrar mais poder, fazer a sua sucessão e se alavancar para posições melhores no futuro próximo, talvez um candidato ao governo de Minas, outro candidato ao Senado por Alagoas, é esse o jogo que eles estão fazendo, emparedar o governo, e ao mesmo tempo, com um Congresso que tem um núcleo reacionário que nós nunca tivemos dessa proporção, né? A gente está falando aí de pelo menos uns 110, 115 deputados, por exemplo, no caso da Câmara, e no caso do Senado, estamos falando de alguma coisa ali em torno dos 20 senadores, pelo menos, que compõem um núcleo reacionário. A gente não está falando da direita tradicional, da direita clássica, né? Não são conservadores como eles gostam de se autodenominar. São reacionários, em alguns casos são fascistas, são obscurantistas. Tem um amigo meu, o professor Fernando Abruzzo da GV, que falou: o Brasil nunca teve Idade Média, mas agora tem. Né? Parece que é essa a situação que realmente a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo uma Idade Média que o Brasil, por razões históricas óbvias, nunca teve. E essa declaração do autor desse projeto do estuprador, né, esse projeto que pune a vítima e que enaltece o estuprador agora vai poder escolher com quem terá filhos, né, pelo jeito é disso que se trata, e o Sóstenes Cavalcante é um deputado que eu não sei nem que qualificativos usar para descrevê-lo. Né, porque quando ele diz que, na realidade, vai testar o quanto o presidente é ou não leal à bancada evangélica, que raio de cristão é esse que, na verdade, quer punir uma pessoa estuprada, e muitas vezes uma criança, com uma pena pior do que a do criminoso que a violou? É desse tipo de gente que nós estamos falando, se é que a gente pode chamá-los de gente. Eu tenho até dúvidas de que esse qualificativo seja algo que eles mereçam receber. Né? A gente está realmente vivendo uma situação tétrica. Né? No governo passado, eles ficavam mais confortáveis, porque tinham no executivo um governo que os espelhava, né? E agora, além deles terem aumentado o tamanho da sua bancada, estão num embate forte com o executivo e com o judiciário, né? Porque o próprio projeto do Sóstenes Cavalcante, esse projeto do estuprador, ele é um projeto que, na realidade, surge numa reação à decisão que foi tomada ali liminarmente pelo ministro Alexandre de Moraes de suspender aquela decisão também cafajeste do Conselho Federal de Medicina, o CFM, que acho que devia ser chamado de Conselho Filo-Bolsonarista de Medicina, porque a gente sabe como ele se comportou também durante a pandemia na relação com relação, melhor dizendo, às vacinas, com relação ao chamado tratamento alternativo, né? Tratamento precoce, que era lá o tratamento com ivermectina, com cloroquina, que a gente sabe que não só não funcionava, como produzia efeitos colaterais nefastos. Esse Conselho Federal de Medicina veio com essa resolução recente, proibindo certo tipo de procedimento para o aborto a partir da 22ª semana. E aí que surgiu esse projeto cafajeste do senador Sóstenes Cavalcante. É nesse contexto, né, que a gente está vivendo. Então, eles estão reagindo também, nesse caso, ao judiciário, atacando o judiciário. Então, nós estamos vivendo ali num clima de sabotagem ao país, constantemente, sabotagem aos direitos fundamentais, sabotagem à Constituição, e realmente o silêncio do presidente da República nesse momento é vergonhoso. É um presidente que está amarelando para os militares, veja isso que aconteceu em 1900, com relação à celebração dos 60 anos, melhor dizendo, do golpe de 1964,
o presidente amarelou, resolveu não ter nenhum tipo de rememoração disso, para, né, amaciar, fazer média com os militares, e agora está amarelando diante da bancada reacionária. E por que eu estou dizendo isso? E aí, César, fazendo menção à matéria da Folha que você mencionou, ela traz pelo menos uma informação que é factual, que eu acho que é importante observar, que é o fato de que o governo não orientou a sua bancada sobre como votar, como se posicionar na questão da urgência. Os partidos, alguns partidos da esquerda ali se posicionaram, mas o governo não se posicionou, e essa omissão é inaceitável, né? O governo, na realidade, está resolvendo comprar brigas que não deve e deixando de comprar as que ele precisa, né? A medida provisória ali da desoneração, sabendo que ia sofrer uma derrota, que ia causar um tumulto, nessa aí o governo entrou, né, e levou na cabeça. E essa outra que, mesmo se ele viesse a ser derrotado, ele tinha que se posicionar, que aí é uma outra situação, nessa ele resolveu se omitir. Eu acho que o governo está precisando fazer uma DR interna, né? Porque está realmente um governo atarantado, não sabe para que lado vai, né? E eu acho que está precisando fazer essa DR interna, e o presidente da República precisa parar de ser omisso na articulação política, porque ele tem sido omisso na articulação política, e fazer o que ele próprio fez durante o primeiro e segundo mandato, senão ele vai dilmar, né? Porque a presidente Dilma não conversava com o Congresso, não conversava com deputados, não conversava com senadores, levou o impeachment na cabeça. Se o presidente não conversar com esse pessoal, não entrar diretamente ele na articulação política, porque é a responsabilidade do presidente da República no presidencialismo brasileiro fazer isso, não sei se ele vai sofrer um impeachment, mas ele vai ter um governo que, na realidade, vai naufragar antes da metade.